Título 5. Da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 187. Se por ocasião do julgamento de qualquer feito no Pleno for arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, suspender-se-á o julgamento, a fim de serem ouvidas as partes no prazo de 5 dias, se sobre a questão ainda não tiverem se manifestado especificamente, bem como ser tomado o parecer do Procurador de Justiça no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Devolvidos os autos, o relator os encaminhará com relatório ao presidente do tribunal para que este designe sessão de julgamento, devendo a Secretaria do Tribunal expedir cópias autenticadas do relatório e distribuí-las entre os desembargadores. Parágrafo 2º. Efetuado o julgamento, com o quórum mínimo de 2/3 dos membros do tribunal, mais o presidente que participa da votação, proclamar-se-á a inconstitucionalidade do preceito ou ato impugnado, se nesse sentido se estiver manifestada a maioria absoluta dos membros do tribunal. Parágrafo 3º. A Secretaria providenciará a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico. Artigo 188. Ao relator de processo afeta a secção ou Câmara únicas, no caso de arguição de inconstitucionalidade envolvendo questão ainda não decidida pelo Pleno, na forma do artigo 948 e seguinte do Código de Processo Civil, caberá: parágrafo 1º, ouvir as partes no prazo de 5 dias, se sobre a questão ainda não tiverem se manifestado especificamente, bem como tomar o parecer do Ministério Público no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º, submeter a arguição à secção ou à Câmara únicas que, em caso de rejeição, prosseguirá o julgamento e, em caso de acolhimento, remeterá os autos ao Pleno para a apreciação da questão incidental, após o que voltará ao órgão de origem para prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3º, revogado. Título 1 da competência originária. Capítulo 1 do habeas corpus. Artigo 189. O habeas corpus poderá ser impetrado, inciso 1, por qualquer pessoa em seu favor e de outrem. Inciso 2, pelo representante no Ministério Público. Inciso 3, por pessoa jurídica em favor de pessoa física. Parágrafo único. Se por qualquer razão o paciente se insurgir contra a impetração que não subscreveu, a inicial será indeferida. Artigo 190. O habeas corpus serão processados e julgados conforme a competência pelo Pleno e pela secção única, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 191. O relator requisitará informações do apontado coator no prazo que fixar, podendo ainda: inciso 1, sendo relevante a matéria, nomear advogado para acompanhar e defender oralmente o pedido, se o impetrante não for bacharel em direito. Inciso 2, ordenar diligências necessárias à instrução do pedido. Inciso 3, se convier ouvir o paciente, determinar sua apresentação à sessão de julgamento. Inciso 4, no habeas corpus preventivo, conceder salvo-conduto em favor do paciente até a decisão do feito, se houver grave risco de consumar-se a violência. Inciso 5, no habeas corpus liberatório, conceder alvará de soltura. Artigo 192. Instruído o processo e ouvido o representante do Ministério Público, em 2 dias o relator o colocará em mesa para julgamento na primeira sessão que se seguir. Parágrafo único. Opondo-se o paciente, não se conhecerá do pedido. Artigo 193. O Pleno e a secção única poderão de ofício expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, se verificar que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 194. A decisão concessiva de habeas corpus será imediatamente comunicada às autoridades a quem couber cumpri-la, sem prejuízo da remessa de cópia do acórdão. Para a primeira comunicação mediante ofício, telegrama, fax, malote, digital ou qualquer outro meio eletrônico, bem como o salvo-conduto em caso de ameaça, de violência ou coação, serão firmados pelo presidente do órgão julgador que tiver concedida a ordem. Parágrafo 2º. Na hipótese de anulação do processo, deverá o desembargador aguardar o recebimento da cópia do acórdão para o efeito de renovação dos atos processuais.